Essa palavra Deus me visitou durante a semana. E Ele me visitou de uma maneira muito, muito especial. Porque o Espírito falou a respeito desses moços, desses homens que daqui a pouco eu vou dizer a você quem são. E o Espírito do Senhor disse: fale sobre a vida deles. Fale o que essa mensagem ela tem a ensinar à minha igreja. Palavras como essa, querido, eu costumo dizer que são palavras da revelação do amor de Deus. Mas, pastor, toda palavra não é amor? Claro que sim. Mas às vezes nós entendemos de uma maneira errônea, dizendo que a palavra, às vezes é uma palavra dura, é uma palavra difícil. Mas na verdade, querido, é uma palavra de amor. A igreja de Cristo é uma igreja que ela é separada. Eu estou claramente entendendo o Senhor dizer que a igreja dele, o imundo, ele não vai ficar na presença da santidade. O profano não vai conviver com santidade. Amém por isso? Diga para o teu irmão: o profano não irá conviver com a santidade. A palavra de Deus diz, querido, que os ímpios, muitos deles, eles não querem o Senhor, porque o Senhor vai tornar clara as obras que eles praticam. Existem homens que vão escolher viver no mundo, não se aproximar do Senhor, porque a luz, ela traz visível todas as coisas, e é por isso que eles não querem. Mas há também, querido, aqueles que convivem com a oportunidade da graça de Deus, aqueles que convivem com o privilégio de poder servir com sinceridade, de ser a diferença na terra. Porque quando você me diz: o mundo está indo muito mal, mas eu digo a você, a igreja continua vencendo. As trevas, elas deixam escuro o ambiente que elas estão, mas quando a luz chega, elas desaparecem. Eu creio, querido, numa realidade que é mais real do que a realidade do mundo. Eu creio nesse caminho que o Senhor disse há pouco, naqueles que estiveram aqui na celebração passada, quando o Senhor disse para a minha igreja: para o justo eu preparei um caminho mais alto. É neste caminho que eu creio que nós caminhamos. É neste caminho que Ele diz: olha, o ímpio, o imundo, ele não andará neste caminho. Então, querido, esta palavra, ela vem de encontro a essa verdade de Deus para nós. Você sabe que o caminhar com Deus, querido, é uma questão de escolha, é uma questão de relacionamento. Todos os dias há um combate para que você desista, para que você desanime, para que você, querido, seja mais um dos muitos desviados que estão aí fora. Você não precisa ir muito longe, querido, para que numa mesa de bar alguns possam se levantar e dizer: olha, eu sou crente, eu pertencia a uma igreja. Por que você está falando isso, pastor? Você já sentou numa mesa dessa? Nunca sentei. Mas do relato de muitos, de dizerem: pastor, um dia eu estava naquele bar. Esse é o testemunho de uma pessoa que me disse: eu estava naquele bar, eu estava perdido, até que um que estava do outro lado disse: você é crente. E eu me senti tão envergonhado, porque todos nós que estávamos naquela roda, a bebida não era bem-vinda. O que nós estávamos falando não era coisa de Deus. Mas eu sei que o outro voltou para mim e disse: você é um crente. E ele se sentiu tão envergonhado que ele disse: vamos mudar de assunto. Querido, você que está no centro dessa vontade de Deus, não saia por nada. Você que é de Deus, querido, não busque abrigo no mundo, porque lá só há morte. Vamos caminhar e caminhar vencendo. É por isso que eu quero compartilhar essa palavra com você, que você esteja com o seu coração muito, mas muito receptivo para entender a vontade de Deus para nós. Vá até o livro de 1 Samuel, no capítulo 2. 1 Samuel, no capítulo 2.
digno, santo. Fale conosco. O Senhor é tão bem-vindo, amigo das nossas almas. Aleluia. Você encontrou, querido? 1 Samuel capítulo 2, vá até o verso de número 12, e nós vamos ler do 12 ao 17. Nós vamos deixar a palavra de Deus falar conosco através da vida dos filhos de Eli. 1 Samuel capítulo 2, verso 12. Diz assim a palavra do nosso Deus: eram porém os filhos de Eli, filhos de Belial. Essa palavra é muito forte e daqui a pouco nós voltamos nela. Eram porém os filhos de Eli, filhos de Belial. Outra coisa importante que o texto destaca é: eles não conheciam o Senhor. Eram filhos de Belial e não conheciam o Senhor. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, vinha um deles, estando-se cozinhando a carne, com um garfo de 3 dentes, era um garfo grande, um tridente em sua mão, dava com ele na caldeira, na panela, no caldeirão ou na marmita. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Tomava para quem? Para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló, onde estava a tenda da congregação. A tudo que se fazia ali, eles faziam da mesma forma. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que se sacrificava: olha o que eles pediam: dá essa carne para assar o sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão nós queremos ela crua. E dizendo-lhe o homem: queimem primeiro a gordura de hoje, depois vocês tomam para ti quanto vocês desejarem a tua alma. Então ele dizia: não, nós queremos agora, e hás de nos dar, e se não, por força nós a tomaremos. Eles estão usando a posição, eles estão usando o poder, entre aspas, que eles tinham diante do povo. Não, nós queremos agora, e vocês hão de nos dar, por força, se não a tomaremos. Era, pois, muito grande, meus irmãos, o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. A oferta se tornava sem validade. Até aqui. Amém, queridos? Vamos orar ao nosso Deus. Querido Senhor, Tu és o nosso amigo, Tu és o bendito das nossas almas, Tu és aquele que levanta o abatido, Tu és aquele que traz força ao cansado, Tu és aquele que exalta, derramando óleo sobre a nossa cabeça. Ao invés de vergonha, o Senhor tem trazido honra. E eu penso que esta palavra tem a ver com esse tempo de honra que o Senhor tem para esse homem, para essa mulher, para esta igreja. Mas que nós, às vezes desatento, temos dado brechas à vergonha. Papai, que se houver no meio de nós, como foi feito pela manhã, como essa mensagem alcançou a muitos pela internet, ainda vão alcançar nos cultos gravados, que o Senhor possa trazer a revelação do Teu querer para esse homem que o Senhor resolveu estabelecer na terra, para essa mulher que o Senhor disse: vai ser tu uma bênção. Nós não seremos pedra de tropeço, nós não seremos instrumento de vergonha, mas nós seremos aquilo que nascemos para ser, e nós faremos o que nascemos para fazer. Que seja assim. Todo que crê diga amém.
e graças a Deus. Um instante da sua atenção, amada e querida igreja. Esse texto, querido, ele vai falar de um momento muito, muito especial e delicado da nação de Israel. Eu sempre costumo dizer, querido, dentro da figura que há no Antigo Testamento, para onde a figura aponta, de quem os personagens dentro do texto eles apontam, para que você possa, querido, trazer essa realidade para a sua própria vida. E você não pensar, querido, que por um momento isso aconteceu isoladamente. Não. Tudo que foi escrito para nossa edificação foi escrito, preste atenção, querido. Tudo que foi escrito para nossa edificação foi escrito. E o povo de Deus, querido, quando ele vive um momento dentro do texto bíblico, esse mesmo povo, ele se tornou maior. Diz amém. Esse povo, através da cruz, através daquilo que Jesus veio conquistar na cruz, na sua morte, quando ele derramou o seu sangue, a Bíblia diz que ali houve, querido, a inclusão de homens e mulheres de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações. O Antigo Testamento fala do povo judeu e do povo hebreu como povo de Deus. Hoje eu posso dizer, o povo de Deus também está aqui essa noite. Amém, querido? Você faz parte desse povo. Se o Deus não mudou, se as referências bíblicas não mudaram, a unção sacerdotal, o sacrifício de louvor, o incenso que continua subindo, então eu preciso me atentar a quem eu sou, dentro dessa verdade bíblica. Eu sou de fato esse povo que está aqui. Eu sou de fato aquele que anseia pela presença do grande eu sou, como eles também ansiavam. O fato é, querido, que nesse tempo e nessa dispensação, a figura da presença de Deus no meio do povo era diferente do que nós vivemos hoje. Hoje nós temos a presença do Espírito Santo e ela fala comigo, fala com você de uma forma individual, diz amém. Isso é o rema de Deus quando é individual, fala no logos de Deus quando a palavra é para todos, mas o Espírito é o mesmo. Nessa dispensação havia, querido, um sacerdote, um homem, querido, que era o líder religioso daquele tempo, que era quem recebia o desígnio, a dádiva de trazer o holocausto, de trazer o sacrifício até a tenda da congregação. Não era o templo ainda, porque a dispensação é antes ainda do templo de Salomão, do lugar onde foi construído, grande. Aqui o povo ainda é nômade, o povo está caminhando de terra em terra, eles estão conquistando, ora está aqui, ora está lá. Aqui a menção, a referência, diz que esse povo está em Siló. Ali havia um acampamento do povo de Deus, e havia, querido, naquele lugar, uma tenda chamada tenda da congregação. Era ali que o sacerdote, querido, ficava, e ali que o sacrifício era oferecido pelo pecado do povo. Pense você, uma família que estava em pecado, um homem, uma mulher, crianças. O pecado era perdoado, a peste não chegava, a enfermidade era tirada, a plantação vinha, a chuva descia, se o pecado fosse perdoado através do sacrifício. O sacrifício era apresentado como um sinal de arrependimento. Eu não vou entrar em detalhes do sacrifício, mas você pode ler, querido, nas leis que eram trazidas para Moisés. Ele recebeu toda a referência de como deveria ser o tabernáculo, a tenda da congregação, como deveria ser o sacrifício, como era esse Deus para receber o que o povo iria trazer. E o povo foi se acostumando a essa cultura. Eles saíram do cativeiro sem saber nada, mas o fato é, querido, que eles foram vendo que o sacrifício dava certo. Quando eles sacrificavam, o sacerdote, querido, como um homem, um líder religioso, ele apresentava diante de Deus e a peste ia embora.
O pecado era perdoado de verdade. Era a maneira com que Deus tinha instituído um ato tão santo e que trazia um resultado tão poderoso. A nação era abençoada, as famílias eram abençoadas, o rebanho era abençoado. O texto bíblico, meus irmãos, dizem que algumas passagens, quando o pecado habitava, até os animais sentiam. Não se nascia animal, a peste vinha e matava o que tinha. Era um momento muito delicado quando o pecado habitava. Há uma mensagem, querido, que nós trazemos na escada da fé, de uma aliança mal feita de Josué, que vai passar, querido, pelo reinado de Saul, e vai desembocar 340 anos lá no reinado de Davi, de uma coisa mal feita, que não foi consertada. E Davi, que era um homem muito de Deus, ele viu uma peste vindo e muita gente morrendo, e ele foi lá e disse: Senhor, o que está acontecendo no meu reino? O pecado está em mim, o pecado está no povo. O que é essa consequência que está vindo? E diz o texto, querido, que o Senhor disse: é o pecado que o Saul cometeu quando quebrou a aliança com o gibeonita, que o Josué fez errado. Mas eu sou um Deus de aliança e eu não quebro aliança. O que é isso, pastor? Consequência do pecado. Então isso dentro do povo de Deus, querido, era muito sério. Preste atenção, querido, era muito sério. O pecado que deveria ser tirado, de que forma? Através do sacrifício. Quem era que apresentava o sacrifício? O sacerdote, dentro da tenda da congregação. De novo, não é o templo, mas a tenda da congregação era um lugar santificado. Era um lugar que Deus havia dito a Moisés: olha, prepara um lugar onde eu possa receber o sacrifício. Afasta um pouco do arraial, não fica no meio da congregação, mas todos aqueles que subirem até a tenda, eles saberão: estou indo lá para sacrificar o meu Deus, e eu voltarei de lá sem pecado. Famílias inteiras subiam a Siló, e eles diziam: voltaremos sem pecado. O sacrifício será oferecido de um animal sem defeito, sem mancha, e o Senhor há de se atentar para nós. Eli era o sacerdote que recebia a oferenda. Ele era um homem de Deus. Ele era um sacerdote, querido, que ficou num ciclo completo, eu costumo dizer, porque como sacerdote, o período dele foi de 40 anos. 40 anos na Bíblia simboliza o 40, um ciclo completo. A Bíblia diz que era este o homem que tinha a responsabilidade de, durante 40 anos, oferecer sacrifícios a Deus. Pense na importância para as famílias. Pense no respeito que ele tinha. Pense, querido, em alguém que você deveria ir até ele, para que ele fosse um intermediador entre Deus e você. Que coisa séria. O fato é, querido, que esse homem, um homem de Deus, ele apresentava a Deus e o Senhor perdoava o pecado de Israel. Era costume, querido, do sacerdote dar linhagem aos seus filhos. As gerações que viriam seriam gerações que iriam ocupar o lugar do pai, o Eli. Para isso existiam 2 filhos que estavam sendo treinados como figura de sacerdotes. O povo já via nos filhos, era costume. O sacerdote, o pai, ele deixa de ter a ocupação sacerdotal, então vem os filhos e ocupam o lugar. Para isso eles eram treinados. Eles iam vendo os milagres acontecer, o perdão de Deus se manifestar, o povo sendo sarado, a água descendo no tempo de seca. Eles viram milagres de Deus, como eu creio que você está vendo milagres de Deus na sua vida. O nosso Deus continua fazendo milagres, igreja. Eu vou dizer de novo até que você creia e diga que é verdade na tua vida. O nosso Deus continua fazendo milagres na nossa vida. Ele continua fazendo milagres no seu povo. Eu sou prova, querido, do que eu tenho visto nessa igreja em quase 19 anos de existência. Milagres que eu nunca imaginei ver. Eu não só estou vendo como estou tocando.
Aliás, eu estou olhando para milagres de Deus aqui essa noite. Olhe para quem está do teu lado e diga: eu estou olhando para um milagre. Eu estou olhando para um milagre. Amém, querido? Olhe novamente para quem está do teu lado. Diga: você é um milagre, querido. Você é um milagre. Amém, querido? Quem diria que você um dia, num domingo à noite, estaria numa igreja de crente? Não é um milagre, querido? Aleluia. Você estaria lá vendo Fantástico. Você está aqui vendo Maravilhoso. Amém, querido? Aleluia! Digno! Ele é santo e poderoso. Essa geração, querido, de Eli, ela daria linhagem àqueles que viriam. Mas quando eu li o texto, é desses dois que eu quero dar uma ênfase hoje. Nos filhos do Eli. Que não só, querido, vivenciavam tudo o que acontecia na tenda da congregação. Eu posso dizer, querido, que eles praticamente moravam naquele lugar. Eles eram de uma linhagem sacerdotal. E de que Deus havia dito a Eli: se vocês me honrarem, se vocês fizerem conforme eu tenho ordenado, não faltará sucessor. Os teus filhos serão sacerdotes nesse lugar. Os filhos dos seus filhos também serão sacerdotes. Mas quando nós lemos, querido, o texto, em específico, dando ênfase ao verso 12, nós encontramos algo, querido, que confronta tudo aquilo que nós estamos dizendo. A Bíblia diz que eram, porém, os filhos de Eli, o Ofni e o Finéias, eles eram filhos de Belial. E a Bíblia diz também que eles não conheciam o Senhor. Pastor, mas pera lá, eles não eram filhos de Eli? Sim. Eles não eram filhos de sacerdotes? Sim. Eles não pertenciam à nação de Israel? Claro que sim. Mas o coração deles não era do Senhor. É por isso, querido, que a palavra é forte. Que mesmo ocupando uma posição, humanamente falando, sacerdotal, que o povo via isso neles, eu poderia dizer, a aparência deles era de sacerdote. O lugar onde eles ficavam era a tenda da congregação. O pai era de fato Eli. Eles eram de Israel, a nação de Deus. Mas a Bíblia diz, e eu penso que é olhando o coração, que a palavra de Deus diz, eles eram vivendo naquele meio, vendo todos os milagres, ainda assim, eles eram filhos de Belial. A palavra Belial, em algumas referências, você vai ver, querido, que o significado é maligno. Filhos de Belial, aquele que é maligno, aquele que não tem comunhão com Deus. Algumas referências chegam a dizer, querido, que é sem valor. Outras, filhos do adversário, nação do adversário. Belial é a figura de alguém rebelde, de alguém distante de Deus. É forte. Estes filhos eram de fato filhos de Belial. E a Bíblia diz mais, que eles não conheciam a Deus. Pastor, eles eram homens de fora, não eram homens de dentro. Dizendo para você hoje, Filadélfia, eram pessoas que eram crentes. Não era ímpio. Porque o ímpio, ele na sua loucura faz loucura. Amém? O ímpio na sua loucura faz loucura. Mas não é dessa palavra que eu vim hoje aqui movido pelo Espírito Santo. Ele está falando de dentro. Ele me despertou à noite para falar, olha, fala desses aqui para minha igreja. Fala do cuidado que eles devem ter. Porque embora vivendo dentro, embora participando, pode ser, querido, que no meio da noiva
E eu estou trazendo à existência a igreja de Jesus Cristo, adornada, linda, maravilhosa, se preparando para a vinda dele. Amém, querido? Essa igreja, ela não está cambaleando, ela não é uma igreja depravada, não. Ela é pura, ela é santa, ela tem o perfume do Cristo, ela é eleita, ela sabe como ela caminha, ela sabe onde ela entra, ela sabe as palavras que saem da boca dela. Uma igreja santa. Mas quando o Senhor nos leva a um texto, querido, que ele diz: os filhos de Belial, eles estavam dentro da congregação. Aqueles que não conheciam a Deus, eles estavam ali, profanando o que era santo. Mais do que não querer Deus para eles, porque eu penso, querido, que eles viam tudo, mas entre eles haviam chacotas. Entre eles sabiam, eles podem até fazer, mas nós não vamos fazer. E Deus via tudo aquilo. Eles não levavam a sério. Os filhos de Eli representam aqueles que têm a oportunidade em Deus de viverem o melhor dessa terra e de serem a representação do céu aqui. Mas eles brincam com o Senhor. Os filhos de Eli, queridos, são aqueles que veem os milagres acontecer, porque eles estão no meio dos milagres. Eles veem o quanto é verdade o caminho que eles estão. Não há dúvida para eles. O caminho é esse, Deus se apresenta, Deus se revela. Mas a palavra diz, querido, que eles, dentro do coração deles, eles são distantes de Deus. Tanto é verdade, querido, que quando o sacrifício vinha, a Bíblia diz, querido, que na posição que eles tinham como filhos de Eli, o sacrifício era apresentado e eles vinham com um tridente, e eles fincavam na carne ainda crua. Havia uma lei: não toque na carne crua, não coma dela crua. Aqueles que assavam, aqueles que cozinhavam a carne diziam a eles: senhores sacerdotes, moços sacerdotes, porque eles eram da linhagem sacerdotal, não façam isso. Se vocês quiserem a carne depois de cozida, vocês podem matar a ansiedade da alma de vocês, vocês podem comer quanto quiserem. Mas não era o fato de fome, querido, era o fato de profanar. O desejo deles não era a comida em si, era dizer: nós vamos quebrar a regra. Se vocês estão dizendo que isso é santo, nós vamos tocar para não ter validade. Tanto é verdade que o texto diz: tudo que era sacrificado em Siló, eles tocavam. Eles arrancavam a carne crua, querido. Pastor, eles comiam daquela carne? Poderia até comer, mas eu penso, querido, que de todo sacrifício que era arrancado, muita coisa era desperdiçada. O profanador, querido, ele quer desagradar. O profanador, querido, ele tem o desejo de ir contra. No coração dele, ele é distante de Deus, tendo toda a oportunidade de fazer a coisa certa. A Bíblia diz, querido, que eles eram tão profanos, que eles faziam, querido, com que as mulheres fizessem fila na tenda da congregação. Onde? Na tenda da congregação. No lugar onde Deus havia dito: aqui não haverá pecado, aqui estará a minha presença, o sacrifício subirá como um aroma suave, e eu vou perdoar o pecado do povo. Eles não estavam preocupados com mais ninguém, a não ser em si mesmos. E eles juntavam mulheres de Israel, e eles dormiam com as mulheres de Israel dentro da tenda da congregação. Se você ler o texto, você vai encontrar muitas mulheres faziam filas na tenda da congregação e eles dormiam com elas. Por isso o texto diz: eles eram filhos de Belial. Sacerdote aos olhos humanos, filho de uma linhagem de Eli. Tinham tudo, querido, para viver o projeto, o sonho de Deus, para constituir uma filiação ainda mais bendita do que a do pai, mais bendita do que eles. Mas o fato é, querido, que eles preferiram profanar, fazer do lugar bendito um lugar profano.
Por isso o Senhor disse: eu não me atento ao sacrifício. Santidade e aquilo que é imundo e profano não convivem junto. O texto diz: o Senhor não se atentou mais para o sacrifício. Pastor, um pecado de um atende uma congregação inteira? Atinge. Uma unha encravada? Eu que o diga. Eu tenho essa coisa de roer unha, querido. Pronto, confessei. Há umas 3 semanas atrás, a coisa não é que inflamou. Tive que tomar anti-inflamatório. Ficou uma marmota. E doía muito. Virou um órgão. O que você está falando? Estou falando que o menor dedinho do corpo, se inflamar, dói. Estou falando que o menor, e não traga para você essa coisa de ser menor, porque entre nós não há patente. Amém, igreja? Eu e você, na estatura espiritual, estamos juntos. Amém, querido? Mas se for na humana, você é maior, mas na espiritual, não existe patente. Eu não sou maior que você, você não é maior que eu. Mas quando nós falamos, eu sou da igreja tal, eu pertenço àquela igreja, a responsabilidade espiritual está sobre a sua vida e sobre a minha vida. Aquilo que eu faço tem um significado na minha vida e um significado na família e na igreja. Não se separa o júnior marido do júnior servo. Não se separa o Marcelo pai do Marcelo servo. Não se separa. Nós somos, querido, canais de bênção das virtudes do céu, onde estiver a planta do meu pé. No meio de conhecido, no meio de desconhecidos. No trabalho, na faculdade, na escola, no templo. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque uma atitude sua, dentro ou fora, tem significado no corpo. Se não fosse verdade, ele não me acordaria para dizer: procura saber. E eu disse para ele: pai, se tiver infeccionado, me usa para raspar e me usa para curar. Até não saber, mas se souber, vou ser usado para raspar e vou ser usado para curar. Vou falar com você, vou chamar você. Porque aquilo, querido, que o Senhor está dizendo é algo que traz um prejuízo muito grande para a sua vida, claro que sim. Mas atinge sua família. Tem homens loucos, querido, que não estão percebendo, mas a esposa está sendo afetada e os filhos. Como também tem mulher louca, viu, querido? Não me olha assim: ele está me defendendo, glória a Deus. Não, mas tem mulher louca também. E elas fazem suas loucuras e afetam toda a casa. E quando nós fazemos nossas loucuras, afetamos o corpo, a igreja bendita do Senhor. Se eu quero ser bênção e você é bênção do Senhor, querido, então viva os milagres que Deus tem, mas participe deles também. Os filhos de Eli, eles profanavam. Até que Deus veio para Eli e disse: você honra mais seus filhos do que a mim. E eu vou terminar com a geração dos seus filhos e mais, a geração sacerdotal. Aqueles que viriam depois de ti, os teus filhos, os teus netos e os teus bisnetos, eu acabo agora, porque você não soube corrigir os seus filhos que profanavam. Você vai encontrar, querido, até um texto que Eli vai dizer para os filhos: vocês não podem fazer isso, isso é pecado. Tome cuidado com aquilo que vocês estão fazendo. Mas os filhos, querido, ouviam, mas não faziam. E Eli foi se acostumando com o ato dos filhos. Terrível é quando o garfo que entrava e doía no começo, agora não dói mais. Parece que virou parte do ritual.
Toda vez que é sacrificado, está lá o garfo sendo arrancado. Eles sempre fazem assim, deixa arrancar. E a santidade foi-se embora. O pecado, querido, é dessa forma. Se você está com sono, querido, vai lá lavar seu rosto rapidinho. Eu estou vendo pessoas com sono aqui dentro. Essa palavra não pode ser perdida. Lute contra isso agora, em nome de Jesus. Amém, igreja? Estou falando de uma palavra de autoridade que pode mudar a tua vida. Não é hora de dormir. Eu repreendo isso em nome de Jesus. Eu sinto no meu espírito, não é um sono normal. Os filhos de Eli, eles fincavam o garfo, querido, a todo momento, profanando. E virou costume. Até que o Senhor disse a Eli: eles morrerão no mesmo dia. Eu vou terminar com a sua geração. Houve uma guerra. Os filisteus, querido, vieram contra Israel. E a Bíblia diz, querido, que quando Israel estava pronto para lutar, chamaram a arca da aliança, a presença do próprio Deus. E quando a arca da aliança estava vindo, o próprio inimigo disse: está vindo a aliança, está vindo o Deus deles, e nós não poderemos contra o Deus deles. E eles disseram: nós ouvimos falar de quantas batalhas eles venceram quando a aliança, quando a arca estava presente. Mas o filisteu disse: subiremos mesmo assim. Pensa, querido, até o inimigo sabia que ia perder. Vou dizer para você, querido, até o inimigo sabe que vai perder para você. Para o Deus que há em você, o inimigo já perdeu, viu, querido? Diga para o teu irmão: o inimigo já perdeu, em nome de Jesus. Desde que você esteja em comunhão com esse Deus. O que fez Israel perder? Todo o pecado dos filhos de Eli. Porque quem descia com a arca, no meio da guerra, eram sacerdotes. Eles não desceram para lutar, mas eles desceram para levar a arca. Naquele dia, Israel teve 30 mil homens mortos. O dia difícil, o resultado de toda a profanação, um dia vem, viu, querido? Vai se enfiando o garfo, vai fazendo a coisa que parece que ninguém está vendo. O resultado um dia vem. Diga para o teu irmão: a profanação, o resultado um dia vem. Pode dizer, querido, em nome de Jesus. A profanação, querido, o resultado um dia vem. A mentira, o resultado um dia vem. A traição, a prostituição, aquilo que se faz na calada da noite, às escondidas, quando ninguém sabe, o resultado um dia vem. A Bíblia diz que nesse dia os filisteus se levantaram e mataram os sacerdotes, os dois no mesmo dia. 30 mil homens de Israel morreram. Alguns fugiram. Uns dos que fugiram foram até Eli. Eli já era um homem velho, praticamente cego. A Bíblia diz que ele tinha um peso muito grande. Ele estava numa cadeira. E chegou-se até ele um mensageiro dizendo: Eli, Eli, os teus filhos acabaram de ser mortos na guerra. E também roubaram a arca da aliança. Você vai perceber no texto, lê em casa, que quando falam dos filhos, eu penso que, como qualquer pai, ele fica triste. Mas quando falaram da presença de Deus ter sido roubada, a arca da aliança, a Bíblia diz que ele cai para trás, ele quebra o pescoço e ele morre. Se não bastasse, a esposa de Finéias estava grávida. Chegou a mensagem para ela também: teu marido morreu na guerra. A Bíblia diz que com dores de parto, ela gerou um filho e no parto ela morre também. E quando o filho nasceu, havia tanta dor, tanta morte acontecendo, que colocaram o nome nele de Icabó, ou Icabode. Foi-se a glória de Deus. Acabou a glória de Deus. Pastor, que tragédia. Como é que isso começou? Numa profanação, num garfo que virou rotina fazer, numa coisa que as pessoas às vezes pensam:
Ele não está vendo. Servir a Deus é coisa séria. Servir a Deus é para marido de verdade. Servir a Deus é para esposa fiel. Servir a Deus, querido, é para filhos que resolveram se guardar. Adolescentes, jovens, que guardam seu corpo, sua alma e seu espírito para o Senhor. É para uma igreja que decidiu viver em santidade. Você está falando de alguém perfeito? Não, perfeito nenhum de nós somos. Mas a moldura está aí. O molde para ser igual, Jesus Cristo o Senhor, está aí para você imitar e ser igual a Ele. O que eu não posso, igreja, é viver a minha vida dizendo: eu era assim, eu continuo assim. Pastor, não consigo vencer e amanhã eu vou ser assim. Tem algo errado acontecendo. Você está justificando seus atos, querido, através de uma pessoa que você não é mais. Ricardo, quanto você tem daquele moço que se converteu com 17 anos? Vou fazer 47, tem quase 30 anos. Quanto você tem daquela criaturinha lá? Quase nada. Ainda tem? Acho que ainda tenho, viu, querido? É o que mais me enoja. Vou honrar minha esposa por quê? Porque eu tenho um Deus que me sonda. Vai honrar tuas filhas e ensinar o caminho por quê? Porque eu tenho um Deus que me sonda. Isso é temor. Vai falar de altar para viver lá fora por quê? Porque é um Deus que fala com você, está falando comigo. Eu me importo, querido, em servir Deus de verdade. Porque você é pastor? Não, querido. Eu descobri isso quando Ele me encontrou. O que é profano não anda junto com santidade. Dentro da igreja, ou melhor, dentro da tenda da congregação, eles profanavam. Dentro da igreja, eles não tinham temor. Dentro da igreja, eles faziam coisas absurdas. E passou a ser normal. Querido, tem coisa horrenda acontecendo. E às vezes às escondidas. Tem coisa horrenda que as pessoas pensam: não está atingindo ninguém, está atingindo o corpo. Se tiver coisa horrenda, Ele vai tirar. Porque eu estou declarando em nome de Jesus que essa igreja vai viver um tempo de tanta presença, de tanta santidade, que o profano vai sair, que o profano não vai suportar ficar nessa igreja, em nome de Jesus. Se prepara, querido, para um tempo onde Deus vai visitar homens e mulheres. Se quiser andar comigo, anda. Se não quiser, você não vai suportar a minha presença. Não pode ser normal. Não pode ser normal. Essa pornografia, essa traição, essa visitação em casa noturna. Ai, pastor, você está sabendo? Não estou sabendo de nada, querido. Não se preocupa, não. Mas se estiver fazendo, não se preocupa. Porque o Senhor vai raspar e Ele vai curar. Você sabe, querido, que a profanação de um me afeta. A profanação de outro afeta as famílias que estão querendo servir Deus. Isso é sério, igreja. Ai, pastor, não vou ficar então porque eu escolhi o pecado. Mas se escolher Cristo, vamos fazer direito. Pastor, e se eu desistir? Porque os filhos de Eli, eles foram mortos. O Eli perdeu a vida. E aí tudo acabou, pastor. Ah, não, querido. Você pode desistir de Deus, mas Ele não desiste do propósito. Eu vou dizer de novo, você pode desistir de Deus, mas Ele não desiste do... E se o propósito é usar outra pessoa, Ele usa. Aí, pastor, essa igreja aqui, se você não estiver aqui, hein? O que acontece? Se eu virar ali a esquina e ficar louco? Querido, eu já vi muitos. Dorme santo, acorda louco. E diz que vai embora. Aí vou fazer minha mala e vai. Vou voltar para a velha criatura, mas estava tão bem ontem.
querido, mas não é verdade. Aquilo vira uma panela de pressão dentro dele, que ele fica, até que explode um dia. E a pessoa fala, mas o que aconteceu? Não, já vinha acontecendo faz tempo. Já não vinha suportando a família faz tempo, já não vinha suportando a igreja faz tempo. Já olhava no relógio o tempo todo dizendo, mas que hora que esse homem vai terminar? Querido, eu vejo de altar, às vezes as pessoas ficam inquietas. Elas falam para cá, elas falam para lá. Você perguntar a palavra para ela, o que Deus falou? Elas não sabem. Porque a mente delas, querido, não está aqui. Mas e aí? Aí eu estou crendo que um dia que essa cabeça dura leva uma marretada de Deus. E aí tudo se resolve. Porque ele é marreta também, né, querido? Não é eu que estou falando. O plumo está na mão dele, o dia ele fala assim, eu vou derrubar essa parede torta aqui. E ele derruba mesmo. E a pessoa fala, minha parede. Ou faz direito ou faz direito. Pastor, e aí, terminou? Não tinha mais sacerdote em Israel. Eu não falei para você, querido, que o homem pode desistir de Deus, mas Deus não desiste do seu propósito. Se você quer ser usado, aliás, quantos aqui querem ser usados? Enquanto tudo isso acontecia, vou terminar aqui. Capítulo 2, verso 18. Verso 18 do capítulo 2. Porém, querido, você sabe que esse porém aqui é revelador? Estamos juntos aqui? 1 Samuel capítulo 2, verso 18. Porém, é o mesmo que dizer, enquanto tudo isso que o Senhor acabou de dizer a mim e a você estava acontecendo, os filhos de Eli enfiando o garfo no sacrifício, eles profanando, eles dormindo com mulheres na tenda da congregação, o pai não dando valor à santidade, enquanto tudo estava acontecendo. Porém, Samuel, quem? Que estava ali na tenda também, viu, querido? Entre linhas, escondido porque era novinho. Ministrava perante o Senhor, sendo ainda muito vestido já com éfode de linho. Até aqui só. Enquanto tudo aquilo estava acontecendo, o Samuel, você sabe a história do Samuel, né, querido? Dado pela Ana, pela Eucana, desde o nascimento. Ela não podia ter filho, eles não podiam ter filho. Nasceram de um milagre. E a Ana disse assim, se o Senhor me der um filho, eu vou entregar para o Senhor. E ela foi, entregou para Eli. E ele crescia no templo. Enquanto tudo isso aqui estava acontecendo. Enquanto os filhos de Eli profanavam, o Samuel crescia em santidade. O Senhor estava levantando um sacerdote dentro da tenda sem eles perceberem. A Bíblia diz que ele já estava vestido de um éfode. Éfode é uma que se coloca por cima da roupa. É um éfode sacerdotal. É reconhecido por um sacerdote, aquele que usa. Já estava sobre a vida do Samuel a unção sacerdotal. Deus já estava preparando uma geração santa, enquanto ia terminar com uma geração profana. A geração de Samuel está se levantando. Nos últimos dias, o Senhor vem buscar a geração de Samuel. O que elas representam, essa geração? Santidade, renúncia, porque a Ana renunciou. Ai, pastor, mas era o único filho. O Senhor deu mais 5 depois? Você me dá 1, eu te dou 5. Esse é o Deus que você não consegue ser melhor que Ele. Eu te dou 1, te dou 5. Eu te dou 5, eu te dou 10. Eu te dou 10, eu te dou 100. Prova para ver se não é isso. Prova para ver se não é isso.
Não é, Jadson? Prova para ver se não é isso. Eu não tenho nada, eu tenho tudo. Pastor, não tem nada para trocar. Tem coração? Tem sinceridade? Pode entrar, porque eu vou te usar. Samuel, você não precisa ter muito. Você precisa ter só sinceridade. Só não profana o que é santo. E todo o povo reconheceu Samuel como sacerdote em Israel. Esse Deus é lindo, querido. Quando ele me mostrou isso no texto, me veio assim, sabe aquele desejo de choro? Ai, pastor, você ficou chorando? Não, não fiquei, não posso mentir. Ah, fiquei lá, mas me veio um negócio por dentro. Porém, Samuel ministrava perante o Senhor. Tinha uma coisa de validade lá dentro. Tinha o que esse mocinho estava oferecendo. Mas é um adolescente, mas por ele Deus está aqui. É uma vovozinha, por ela Deus está aqui. Tem coração sedento aqui? Por eles Deus está aqui. É por isso que ele disse: o profano vai sair e a minha santidade vai ficar. Ele não está dizendo eu não vou visitar mais. Não, ele está dizendo eu vou ficar. Porque aliás, querido, ele está aqui. O teu amigo está aqui, o Senhor está aqui. Ai, pastor, mas se a igreja não ficar aquele número grande. Mas... Querido, deixa eu te dizer uma coisa de todo o meu coração. Eu nunca pedi número para Deus. Eu me lembro bem, querido, 19 anos atrás, fazia escola da Bíblia de manhã. Vinha eu e uma professora. Não vinha ninguém, querido, não chegava ninguém. Pensa, comunidade de Filadélfia, 1000 membros hoje, não chegava uma criatura. E eu falava para a tia Hilda assim: tia Hilda, ó, Deus pediu para orar hoje, viu, porque não tem ninguém. Você não ficava triste? Por um momento ficava, né? Porque pastor é que não quer ver a ovelha entrando. E Deus foi me ensinando: eu não vou te dar número. Embora, se andar em santidade, número vai ser consequência. Porque os que querem ser santo vão chegar. E os que querem a presença vão ficar. E os que querem vida transformadas, eles vão amar estar nesse lugar. Mas o profano não vai ficar, querido. Eu estou anunciando: espírito profano, coisa escondida, não vai ficar. E se mostrar, vou raspar, querido, para que você seja curado. Oh! Digno. E essa coisa como é? É pessoal. Essa coisa é muito pessoal. Eu não tenho dúvidas que Deus está enviando famílias inteiras para serem canais de bênção nesse lugar. É tempo de igreja, não é? Você sabe, querido, que às vezes tem crente que tão cascudo que fica de religião, de igreja, que eles não aceitam mudar por nada. E para mudar, Deus vai quebrar inteiro. Mas tem aqueles que vêm com o coração grato e disponível, eles dizem: ai, faz de mim o que quiseres. E eles estão no mundo, eles estão dizendo: Deus, faz de mim o que quiseres. Faz eu responder conforme a tua vontade. Faz eu te servir de verdade. Faz eu não esconder nada de pai, de mãe, de marido, de esposa, de igreja. Faz andar na tua presença. Querido, não tenha dúvida, é essa igreja que Deus vem buscar. Você está falando do quê? Comunidade Filadélfia? Não, querido, estou falando da igreja santa. Estou falando daqueles que decidiram fazer de Jesus Senhor.